abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 3, e vamos ler do versículo 11 em diante. 1 João 3, do 11 em diante. Nós temos observado assim na história que acontece em cada fato, acontecem fatos, né, que são assim incompreensíveis. Esta semana nós tivemos mais um desses fatos. Eu não consigo entender. Um homem armado entra numa escola de crianças pequenas e ele assassina várias crianças, mata muitas crianças, dezenas. E esse fato ele é chocante por si só, mas ele é mais chocante ainda porque ele não é novo, ele se repete. Ele já aconteceu nos Estados Unidos várias vezes e até aqui no Brasil, né? Há 1 ano e meio atrás aconteceu também lá no Rio de Janeiro, em que um homem também armado entrou numa escola e lá assassinou várias crianças. Então os crimes dessa forma nos chocam. Nós tentamos entender, tentamos compreender o que leva alguém a praticar um crime desse. E aí nós pensamos, puxa, mas se a educação chegasse nas pessoas, o mundo melhoraria. Se as pessoas tivessem educação, elas não fariam algo assim. Mas aí acontece lá nos Estados Unidos, né? Num lugar rico, num lugar abastado, e pessoas de boas posses. Alguns anos atrás aconteceu numa escola em Columbine, acho que Columbine seria a pronúncia certa. E era uma escola assim de elevado nível, e muitas pessoas até se mudavam para aquela cidade para poder levar os seus filhos e colocar naquela escola, porque era a melhor. E aí naquele lugar aconteceu essa tragédia, e dezenas de crianças também foram mortas, de modo que nós nos chocamos com isso. Eu também fiquei chocado há um tempo atrás quando houve aquele caso da família Nardoni. Vocês lembram do caso? Em que o casal matou a própria filha, né? Na verdade era a madrasta conduzindo o marido, o pai da criança, a jogar a criança de um alto andar, né? Um andar alto de um prédio, e a criança já tinha sido espancada e foi uma coisa horrível. E quando eu ouvi aquele caso, eu pensei, puxa, o que leva um pai a fazer algo assim? O que leva alguém que devia amar a outra pessoa a assassinar aquele que ela devia estar cuidando? Como que isso acontece? Como que se processa? Qual é o caminho que leva alguém a essa tragédia? E casos assim, eles vão se repetir. Eu posso dizer que daqui a alguns anos, ou eu, um outro pregador, vai poder voltar aqui e falar, estou estarrecido, estou chocado, aconteceu uma tragédia assim, 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 e vai se repetir. Enquanto houver humanidade, coisas assim vão acontecer. Por que acontece? Porque existe uma maldade no ser humano, existe uma tendência, uma inclinação, é o que a Bíblia nos fala, e sempre nos choca. Eu tenho o primeiro caso de assassinato na Bíblia, e esse primeiro caso ele é quase um modelo de todos os outros. Esse primeiro assassinato ele traz em si um símbolo, e nós vemos aqui o nosso irmão João trazendo e comentando esse fato. Vamos voltar um pouquinho ainda em 1 João. Deixa eu comentar aqui uma outra coisa. 1 João, capítulo 3, versículo 10, ele fala assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Como que nós fazemos então para saber por que essas coisas acontecem? Porque essas pessoas, elas estão seguindo um caminho, elas são filhos, elas pertencem ao maligno. É isso que João fala sobre Caim. Fala, esta é a mensagem que vocês conheceram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então ele sempre traz uma conotação, primeiro positiva, que nós devemos amar uns aos outros, e depois ele fala sobre um caso negativo, porque essa confrontação, esse contraste, traz para nós traz luz, né? Nos explica melhor sobre o que está acontecendo. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas.
essa injustiça, essa doença, essa inclinação para o mal, nós podemos ver, por exemplo, no ranking de remédios que são vendidos no Brasil. Quais são os remédios mais vendidos no Brasil? Não sei o que eu fiz aí que não aparece, né? Eu clico e ele some. Mas tudo bem, eu decorei, né? Os 3 primeiros, pelo menos, eu sei de cor. O primeiro remédio mais vendido no Brasil em 2008, essa pesquisa não foi renovada, mas a IMS fez uma pesquisa e o remédio mais vendido no Brasil em 2008 era o microvular. Então, o microvular é um remédio anticoncepcional. E o segundo é o Rivotril, que é um antiansiolítico, que é um calmante, um tranquilizante. Então, em primeiro lugar, um anticoncepcional, que as pessoas não querem ter filhos. E o segundo é um tranquilizante, que as pessoas querem dormir tranquilas. E o terceiro é hipogloss, o que mostra que o primeiro não está funcionando bem, né? Porque continua tendo bastante bebê, então as pessoas precisam comprar hipogloss. Mas voltando à ideia daqui, em 98, o Rivotril não aparecia na lista dos 10 mais. O Rivotril não era importante. A ansiedade vem crescendo, depois de uma década, nós percebemos que a ansiedade está aumentando. E interessante também nessa pesquisa que a ansiedade nós podemos pensar, não, mas vende mais Rivotril, talvez em São Paulo, em que tem mais trânsito, mais ansiedade, mais trabalho e mais cobrança. Mas na verdade, sabe onde que mais vende Rivotril? No Rio de Janeiro, num lugar onde tem praia, onde tem os prazeres da vida, aquela coisa toda, as pessoas são muito felizes, muito alegres, aparentemente, mas por dentro elas estão doentes. Elas estão ansiosas, elas têm uma tendência a ter problemas mentais. E depois esse ansiolítico ele vicia, ele faz com que a pessoa seja uma dependente e logo ela tem até mesmo uma inclinação para outros transtornos psicológicos. Então, essa tendência do mundo, o mundo está nessa doença, existe uma doença. E essa doença ela não é resolvida pelas soluções que o mundo propõe. Porque no Rio de Janeiro, onde as pessoas mais buscam todas as soluções que o mundo propõe, é onde elas estão mais doentes. Percebe? Como é interessante isso? Logo nós percebemos que precisamos buscar as soluções de Deus. Semana passada nós tivemos aquele seminário sobre Deus e dinheiro. Nosso irmão Brian trouxe várias vezes aquela informação de que precisamos colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. E as outras coisas vão acompanhar o reino de Deus. E isso nos tira a ansiedade. Se nós colocamos nossa ansiedade, nosso desejo, nosso coração nas coisas de Deus, a ansiedade diminui e etc. Agora voltamos a esse caso do Caim. Eu convido vocês para abrirem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 em diante. E o nosso irmão João, ele faz uma análise aqui, e ele comenta por que Caim matou Abel. Ele traz uma informação importante. Ele faz uma análise. Qual é a opinião, de acordo com João, e aí nós sabemos que é inspirado por Deus, por que Caim matou Abel? De acordo com João, porque as suas obras eram más. A do Caim eram más, mas e a do Abel? Eram justas. Não seria ao contrário? A pessoa que pratica boas obras deveria ver uma pessoa praticando más obras, e essas más obras deveriam transtornar o justo, e o justo então mataria alguém porque ela pratica más obras. Mas é o contrário. O Caim, que pratica más obras, era um injusto, ele se ofendeu com aquele que era justo e foi lá e assassinou. Vamos resgatar então aqui a história do Caim com Abel, no capítulo 4, versículo 1 de Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?
Se você fizer o que é bom, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos dar um instante aqui, vamos só analisar aqui a história. Os dois levam uma oferta ao Senhor. Isso é bom? É excelente, né? Então vai o Caim e leva uma oferta. Um ponto interessante é que o Caim é quem leva a primeira oferta. O Abel vai e entrega depois. Qual é o tipo de oferta que o Caim pega e leva para Deus? Uma oferta, qualquer oferta. Ele pegou lá um tanto do que ele achou que devia, e da forma como ele achou que devia, e ofereceu a Deus. Ao passo que foi Abel que levou a parte mais saborosa, vamos dizer assim, da primeira cria. Então ele pegou a primícia, ele pegou o melhor do que era o primeiro, ele pegou o melhor de tudo que ele tinha, e aí ele foi lá, e aquela parte foi que ele ofereceu a Deus. Então nós comparamos as duas ofertas, você vai perceber que Caim oferta do jeito errado, ele oferta a coisa errada e com o motivo errado. Ele parece que só quer ser reconhecido como um adorador, mas ele de fato não é um adorador. Caim ele está somente sendo alguém que finge ser um adorador. E isso não é aceito por Deus. Por isso que ele fala aqui no versículo 4, né, que Abel trouxe a parte gorda das suas primeiras ovelhas e tal. No versículo 5: mas não aceitou Caim e sua oferta. Quem foi rejeitado não foi em si a oferta do Caim. O que foi rejeitado foi o Caim. O coração do Caim é que estava corrompido. Ele não analisou a si mesmo. Em 1 Coríntios 11, no versículo 28, fala que nós devemos analisar a nós mesmos e assim participar da oferta ao Senhor, da ceia do Senhor. Mas é o mesmo princípio. Também em Mateus capítulo 5, versículo 22, fala que se você tem algo contra o seu irmão tem algo contra você, e você está ofertando a Deus, antes de você terminar a sua oferta, você vai e se reconcilia com o seu irmão. É assim que é o amor. O amor ele tem que buscar reconciliação. Mas Caim está ofertando a Deus e ele não está preocupado se vai ser do agrado de Deus ou não. Então é o jeito de Caim ofertar. Vou voltar aqui, já. Vamos pegar o exemplo do Caim. Então o Caim ele é um exemplo máximo de negativo. Ele é um exemplo extremo daquilo que é errado. Nós devemos evitar. Ele vai matar seu irmão pelos motivos mais torpes possíveis. É um amor falso, é o amor que ele demonstra, que está presente nos lábios, mas ele convida seu irmão: vem irmão, vamos ali, vamos conversar um pouco. Vamos voltar então Gênesis 4, versículo 8. Disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. O gesto do Caim é um gesto com palavras doces, com palavras amenudadas, mas o coração está cheio de ódio. Ele vai assassinar seu irmão. É um gesto de violência disfarçado com gestos amigáveis. Lembra quem? Judas traiu Jesus como? Foi lá e deu um beijo em Jesus, mas dentro do seu coração estava cheio de traição, ódio, inveja, porque a inveja é que fez com que o Caim agisse dessa forma. Foi a inveja que motivou o Caim a ir lá e assassinar seu irmão. Esse sentimento que não se conforma com alguém ser reconhecido por Deus, com alguém ter algo bom. Então a inveja não é o fato da pessoa querer ter, mas é o fato que a pessoa não quer que o outro tenha. Ela se irrita com o fato de alguém estar feliz. A Bíblia fala para nós chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu até acho que chorar com os que choram as pessoas até praticam, mas se alegrar com os que se alegram é a parte difícil. Curiosamente, quando as pessoas estão felizes, como é no caso de Abel, pode gerar um sentimento de inveja, um sentimento de ódio, e esse sentimento tomou conta do coração do Caim, tanto que ele ficou cego. Ele não conseguia reconhecer que ele estava errado, ele não conseguia ver que ele podia entrar por um caminho sem volta. E esse sentimento de ódio, o sentimento de inveja, ele é tão forte
que cegou Caim ao ponto dele não conseguir, nem mesmo quando Deus falou com ele: cuidado, Caim, o pecado, né? Aqui não dá, está batendo a porta, mas cabe a ti dominar. Em outra passagem na Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Então o sentimento em si, ele é perigoso, mas o problema é a consequência do sentimento. O sentimento vai aflorar e vai levar a pessoa a fazer algo, e foi o que Caim fez. Mais do que ele ter ouvido a palavra do Senhor, e ele rejeitou a palavra de Deus. Deus deu uma oportunidade para ele, para que ele se arrependesse e deixasse aquele caminho, mas apesar de ter ouvido a voz de Deus, o seu coração se endureceu. Eu ouvi isso uma vez, eu achei muito interessante, quero compartilhar com os irmãos. Alguém foi para um evento, e ele então orou diante das pessoas: Senhor, abençoe que eu possa sair desse evento melhor ou diferente do que quando eu entrei. E o comentário foi exatamente esse: você não precisa fazer mais essa oração, porque sempre que você chega na presença de Deus, você vai sair diferente, mesmo que seja para pior, mas você vai sempre sair diferente. Caim, na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, ele saiu, mas ele saiu pior, ele saiu mais endurecido. O coração dele já não estava mais sensível às palavras de Deus. Antes de chegar à presença de Deus, ele era ruim, ele estava mal, mas depois de ele sair da presença de Deus, ele saiu ainda pior, ele saiu ainda mais determinado, e ele saiu maquinando. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16, e veja o que diz esse texto. Provérbios 6, 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O Caim atendeu todos esses. Ele maquinou o mal, os pés dele se apressaram para fazer o mal, e então ele fez todo o caminho, e ele derramou sangue inocente. Nós sabemos que Abel era inocente porque o próprio Jesus diz que ele era justo. Também no livro de Hebreus fala que ele era um homem de fé, um homem justo, e o seu sangue era um sangue inocente, e foi derramado. Essa passagem fala para nós que nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos maquinando. Nós maquinamos as coisas, nós planejamos, e os nossos pés às vezes se apressam para fazer o mal. Se você perceber, quando você quer fazer uma coisa errada, você vai ver que é esse o caminho. Você deseja, você recebe o alerta de Deus, Deus fala para você: não faz. Aí você fala: não, eu vou dar um jeito. E aí então você faz ele escondido, você faz ele de uma forma que por fora parece certo, mas lá dentro está tudo errado. E você vai consumar o fato, vai fazer igualzinho Caim, vai falar que vai fazer uma coisa, mas vai fazer outra. Então existe uma falsidade, é algo lá dentro está errado. Por isso que eu falei que o grande erro do Caim foi imaginar que Deus queria adoração, mas Deus não quer adoração, Deus quer adoradores. Olha a diferença. Qual é a diferença? Deus quer adoração ou Deus quer adoradores? Em João 4, 23 fala que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Como é que Caim estava adorando a Deus? Aparência, só a casca, e era só mentira. Não tinha nenhuma verdade ali. Com certeza não tinha nenhum espírito ali. Se tinha algum espírito, não era o de Deus. Caim estava então oferecendo a sua adoração. E esse primeiro assassinato nos choca também, sabe por quê? Ele acontece num ambiente religioso. O Caim não é um ateu, ele é alguém que cria em Deus. Não é de nos surpreender. Nós não imaginaríamos que o mal deveria vir só daqueles que não temem ou não conhecem a Deus, mas pelo contrário, esse mal veio de alguém que conhece a Deus, e ele maquinou o mal contra o seu próprio irmão. O processo é o seguinte:
Primeira coisa que aconteceu com Caim foi que ele perdeu o temor a Deus. Qual é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas quando nós perdemos o temor a Deus, nós podemos praticar as coisas mais horríveis e achar que Deus não vai dar conta, achar que Deus não vai punir, achar que Deus não verá, achar que não tem problema, Deus vai dar um jeito no meu caso. Foi o que o Caim pensou. Ele perdeu o temor a Deus e foi lá e assassinou seu irmão. Qual foi a reação de Deus com essa condição? Vamos voltar lá em Gênesis 4. O que acontece depois com Caim? No versículo 9, então, no 8, né? Disse, porém, Caim ao seu irmão: vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Essa pergunta é uma pergunta retórica, mas ele devia ter afirmado: eu sou responsável por meu irmão. E eu não sei, mas eu vou atrás, vou saber. Na verdade, nós somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. A Bíblia nos ensina em Romanos 14 que até o nosso testemunho não deve derrubar, o nosso mau testemunho não deve derrubar um outro irmão. Nós devemos nos preocupar até mesmo com o que as pessoas vão pensar de nós. Muitas vezes a gente pensa: sim, não, mas não importa o que os outros pensam, importa dentro do coração. De fato, o mais importante é o que está dentro do coração, mas a Bíblia nos ensina que também importa o que os outros pensam, porque se alguém cair da fé por causa de um mau testemunho meu, Jesus disse que era melhor você amarrar uma pedra no pescoço, se jogar e se matar afogado, do que você derrubar alguém da fé de Jesus. Então é muito importante para nós. Nós somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. Você é responsável pela vida espiritual dos seus irmãos. Por isso que em 1 Coríntios também 11, quando nós falamos da ceia, que ninguém tome a ceia sem discernir o corpo, sem prestar atenção no que está acontecendo com os irmãos. Se eu não sei o que está acontecendo com os irmãos, então eu vou participar da ceia de uma forma errada. Eu não me importo se alguém tem alguma coisa contra mim ou não. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos sim nos importar com os nossos irmãos. Tem alguém faltando na igreja? Você sabe, você tem proximidade com esse irmão, então você é responsável por esse irmão. Deus vai nos perguntar. E aí então, no 10, o Senhor vai responder para o Caim. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, ouça bem. Está ouvindo? Da terra, o sangue de Abel clama por justiça. O sangue é algo muito, muito importante, e ele está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim então ele se torna um símbolo da humanidade. Parece que toda a humanidade vem dele, porque é assim que a humanidade anda pelo mundo, errante pelo mundo. E nós temos que nos esforçar, temos que fazer muito mais, por causa da maldade desse homem, um símbolo. E a humanidade pode escolher pelo símbolo do Caim ou pelo símbolo máximo do amor, que é Jesus. Vamos fazer um contraste aqui. O ódio de Caim levou que ele assassinasse seu irmão. E aí João compara com o amor de Cristo. Vamos agora voltar em 1 João, capítulo 1, versículo 16. Perdão, capítulo 3, versículo 16. Ele diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Então ele faz uma transição. Primeiro ele fala do amor, depois ele fala do ódio. Agora ele fala de novo do amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Compare bem. Vamos fazer essa comparação. O ódio de Caim levou a assassinar seu irmão, e o amor extremo de Jesus o levou ao sacrifício supremo, ao sacrifício crucial. O ódio de Caim faz com que ele queira tomar aquilo que o seu irmão tem, faz com que ele queira tirar a vida do seu irmão. E Jesus faz um sacrifício para nos dar vida. Então, ao invés de tomar, ele dá. Como é que nós conhecemos o amor? Como é que se reconhece o amor?
Tinha antigamente, não sei se é do tempo de vocês, eu sei que alguns aqui não, mas tinha um álbum de figurinha chamado Amaré. Né? Alguém aqui já comprou figurinha do Amaré? E eram as definições de amor. Eu achei, era interessante. Né? E o que é amor, afinal de contas? O que é amor? Essa é a definição de amor que nós encontramos em 1 João 3,16. Porque ele deu o seu Filho para que ninguém que nele crê não pereça. Esse outro 3,16 também está falando do amor de Jesus. Né? Nós vemos agora aqui que Jesus nos amou tanto que Ele se deu por nós. Nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Amar é Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E esse é o ponto que nós devemos concluir aqui. Nós devemos amar nossos irmãos. Como é que nós devemos amar nossos irmãos? Na mesma medida de Jesus. A que ponto? Ao ponto de dar a nossa vida. Você pode pensar assim, não, mas isso é dar a vida por alguém. Nós não podemos imitar Jesus para aquele sacrifício crucial. Nós não podemos morrer na cruz como Jesus, porque foi o sacrifício de Jesus que deu a salvação às pessoas. Nós não podemos dar a salvação para as pessoas. Nós só podemos comunicar a salvação para as pessoas. O nosso sacrifício vai ser aquele que está em Romanos 12, versículo 1 em diante. Não é? Como é que é mesmo que ele fala? Oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto racional. Sabe o que é interessante? Se você for às vezes ver alguns casais que estão em briga, eles não conseguem fazer coisas simples. Um não consegue fazer uma coisa simples para o outro. Mas se vir um bandido e assaltar os dois, o marido se joga na frente da mulher e dá a vida por ela. Mas aí ele chega em casa, depois se ele sobreviver, né, vou dizer assim, senão ele não vai chegar em casa. Mas se ele chegar em casa, vai se repetir aquela coisa daquela discussão pequena, e eles vão brigar de novo por coisinhas pequenas. Mas se aparecer um bandido, ele se joga na frente. Então, às vezes parece que o mais difícil não é fazer esse sacrifício de se jogar na frente de alguém e dar a vida pela outra pessoa assim de forma extremada, mas é muito difícil você fazer as coisas pequenas dia a dia durante muito tempo. Semana passada nós estávamos fazendo uma reunião sobre o nosso ministério de benevolência e nós constatamos que há 2 anos e meio, há quase 3 anos, nós estamos fazendo uma doação de 15 caixas de leite para um orfanato. Não é uma bênção isso? Porque é legal fazer uma grande ação e dar muitos brinquedos num dia do ano. Mas todos os meses, há 3 anos, quase 3 anos, esta igreja, essa pequena congregação, está doando 15 caixas de leite para um orfanato consistentemente. Isso é amor. Porque o amor ele é constante. Ele vai... E isso então uma ação pensada. É racional. O sacrifício vivo ele é racional. Ele consegue combater o eu e dizer: o pecado está batendo na porta, mas eu vou dizer: não vai entrar. Você não vai tomar conta de mim, porque é o amor de Deus que vai tomar conta de mim, e não o pecado. O pecado não vai me dominar, não vai ser a inveja que vai me levar a agir contra o meu irmão. Pelo contrário, vai ser o amor de Cristo, o exemplo máximo de Jesus, que é o nosso poder. Nós vamos amar. E vamos amar nas coisas pequenas, e vamos amar nas coisas grandes. E vamos amar em todo momento, porque é assim que conhecemos aqueles que seguem a Jesus. E nós possamos viver esse amor verdadeiro de Jesus e desfrutar do resultado desse amor. O resultado desse amor é que nós vamos ter uma consciência tranquila. E mesmo que o nosso coração nos acuse, Deus é maior. E então nós vamos viver tranquilos, sabendo que essa é a evidência máxima daquele que segue Jesus. Nisto conhecereis que são meus discípulos, porque amam uns aos outros. Que esta igreja seja uma igreja amorosa uns aos outros, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Deus seja louvado.